Uma outra técnica que é bastante conhecida, enfim, as constelações familiares, eu estudei, eu não atendo especificamente com constelação, mas às vezes eu encaminho pessoas para receberem esse tipo de tratamento, e às vezes quando aquilo aparece numa sessão, eu trabalho com a pessoa, mas eu não faço grupos, porque ela é uma técnica feita em grupos em geral, algumas vezes atendimentos individuais. É uma técnica que trabalha sistemicamente, quem criou foi Bert Hellinger, eu não vou me estender muito aqui. O Bert Hellinger, ele descreve o que ele chama as ordens do amor, e ele fala que são ordens internas, psíquicas, que vão regular o comportamento humano de uma forma inconsciente. E aí ele fala que as pessoas, elas vão ter ações que vão tentar inconscientemente equilibrar condições da história dos antepassados que não ficaram em equilíbrio, em harmonia naquele sistema. E ele vai trabalhar com isso. É um trabalho fenomenológico, então não tem uma coisa de uma regra, isto é igual a isto. Ele usa essas ordens do amor, que são a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio entre o dar e o receber, para observar a dinâmica do que acontece naquele campo sistêmico em relação a um tema e reorganizar aquilo. As constelações, elas estão sendo bastante utilizadas já há bastante tempo. Aliás, o Bert Hellinger morreu há pouco tempo, né? E trabalhou até os 93 anos. Tem descrição de resultados muito lindos com autistas. Eu me lembro de uma vez que fui assisti-lo há muitos anos atrás, que teve um dia inteiro só para crianças e pessoas com autismo, que ele fez constelações, foi muito bonito. Enfim, tem muitas condições ligadas a isso. As constelações hoje são bastante utilizadas no judiciário para resolução de conflitos e já tem uma formação para advogados em constelação. Então, isso é bastante interessante. E uma coisa que aparece tanto nas constelações quanto no MDR, o MDR, quando ele trabalha, por exemplo, com abuso, né, e tem estudos muito lindos também, mostrando que quando você trata o abusador, porque o abusador em geral foi abusado, quando você trata o abuso que o abusador sofreu, ele deixa de ser abusador, né? E a constelação, ela vai mostrando também essa repetição de padrões. Então, quando você, inclusive o MDR, ele não é recomendado, se você tem uma pessoa que sofreu um abuso e ela vai entrar na justiça, eles recomendam que você não faça MDR nessa pessoa antes dela dar o testemunho, porque o testemunho pode mudar depois que se resolve o trauma. As constelações, elas também vão trabalhar com muitas questões, não só com questões de abuso, mas dentro do judiciário, em conflitos familiares, nessa coisa das brigas por causa de divórcios ou outras, eles têm usado bastante, com bastante resultado. Hoje a gente tem a justiça restaurativa, né, que vai buscando técnicas de restaurar mesmo, porque a ideia da justiça ficar só prende e deixa lá, né, não restaura nada, e a justiça ela serve sim para proteger a sociedade e a própria pessoa de fazer mais vezes aquela condição que prejudica a ela mesma, além de ao outro, porque eu não posso acreditar que uma pessoa que faz uma violência contra alguém não está se prejudicando. Mas a gente não tinha até hoje sistemas que realmente recuperassem as pessoas, e hoje isso está crescendo, e aí a constelação é uma das técnicas que está sendo bastante utilizada dentro disso. O Body Talk foi uma técnica, o Body Talk é a primeira técnica aqui dentro das práticas não convencionais. Primeira não, constelação é a primeira das não convencionais. O Body Talk é a segunda. Tanto as constelações familiares quanto o Body Talk são técnicas que, apesar delas não serem práticas dentro do convencional, elas surgem do convencional.
de teorias convencionais. Então, Bert Hellinger utilizou ferramentas misturadas, na verdade, né? Ele estudou psicologia, ele estudou a psicologia dos sistemas também, junto com práticas espirituais das tribos Zulu. Ele era um seminarista na África por muito tempo, participou, deixa eu voltar lá, participou de rituais de cura das tribos Zulu e ficou tocado com aquilo. Ele era um alemão. Quando ele acabou esse período na África, ele voltou para a Alemanha, saiu do seminário e foi estudar psicologia. E aí ele criou o trabalho das constelações, juntando esse ritual de cura dos Zulus. E aí tem as histórias, né, do campo sistêmico, dos ancestrais, nesse pacote, com condições da psicologia. E fez esse trabalho fenomenológico. Foi um trabalho, a constelação foi uma técnica que eu sinto, porque eu participei de vários cursos, e no curso a gente vai lá e a gente se constela, a gente participa da constelação do outro, porque é feito em grupo. Eu sinto que foi uma técnica que me ofereceu a oportunidade de liberar muito padrão de julgamento meu. Porque como você entra no campo, né, ele chama do campo que está envolvendo aquela situação, aquele sistema, e não é psicodrama, não é uma coisa mediúnica, nada disso. Qualquer pessoa vai e participa, e é muito curioso, porque é às vezes chocante mesmo. A pessoa entra naquele lugar de um antepassado, de um ancestral, enfim, e ela sente coisas que são inesperadas, né? Assim, eu me lembro de uma vez, e assim, às vezes numa prática de constelação, você pode usar uma cadeira ou uma almofada se não tiver pessoas suficientes para participar. E eu me lembro uma vez que eu estava numa constelação, e aí a consteladora pegou e falou assim: bom, tá aqui, essa almofada é a sua avó, falou para a pessoa que estava sendo constelada. E aí ela me botou lá de avô né, que era o marido daquela senhora, que era a almofada. Eu olhei para a almofada, eu comecei a sentir um amor por aquela almofada. Eu falei, nossa, como assim? Né? Ou às vezes você entra no lugar de uma mãe que perdeu um filho, e a almofada é o filho, e você chora agarrado na almofada. E é um negócio que você fala assim, uau. Ou com bonecos. Então, assim, ela mexe de um jeito que a gente não imagina que é possível. E ela faz uma mudança. Ela foi mudando de nome com o tempo, então à medida que o Bert Hellinger foi trabalhando com a técnica, ele foi mudando, depois começou a chamar movimento do espírito, movimento da alma, e ela foi ficando menos compreensível. No começo, quando ainda chamava constelação familiar, e ainda hoje se usa muito esse nome, era mais compreensível. Você via uma constelação acontecendo e você entendia essas ordens, né, que regulam isso. Porque também o que vai abrindo é o que o sistema está pronto. Se o seu sistema não está pronto para constelar aquilo, você não consegue fazer a constelação. Você se perde no caminho, é um negócio absurdo, assim. Às vezes um caminho que você faz sempre, você não consegue chegar. É muito curioso o jeito que acontece. Outra coisa curiosa é que numa constelação, quando você vai participar, é muito comum a pessoa escolher, eu quero que você venha aqui representar a minha avó. Quando você olha a história daquela avó, você fala, uau, sabe que eu tenho umas coisas parecidas com essa pessoa? Ou no meu sistema tem isso? Então, sistemicamente, você libera uma repetição de padrão. Assim, tem uma identificação que muitas vezes acontece, onde você olha para sua mãe, ou ela olha para você, e você não vê sua mãe. Você vê uma história ancestral. Quando isso é liberado, você pode de fato ver sua mãe pode de fato te ver. E isso favorece que a relação se transforme. Então, é como se fossem nós emaranhados, o Bert Hellinger usa essa palavra, né? Emaranhado. Então fica misturado com coisas que não são suas e da sua mãe. E que tem a ver com o sistema como um todo. E a hora que você tira esse nó, aquilo vai acalmando. Pode levar muito tempo, pode ser muito rápido. Isso varia para cada pessoa.
Mas é muito impressionante. A repetição de padrão de comportamento também é uma coisa impressionante. E quando a gente começa a observar as famílias com quem a gente se relaciona, você olha e fala, gente, é impressionante, o avô, a mãe, o filho. Você fala, gente, você identifica o padrão ali, aí você identifica o padrão. É muito... A gente busca o conhecido. O desconhecido pra gente é muito difícil, então a gente busca relações conhecidas. E às vezes, algumas coisas que você tem um vácuo, né? O outro preenche, até relações entre casais. Isso, e aí tem vários elementos, porque tem a visão psicológica disso, né? Que é a repetição do padrão por aprendizado. E tem a repetição do padrão que você fala, bom, geneticamente, né? A gente sabe que a gente herda da memória, a lente cor do olho. E tem a visão sistêmica, que ela tem uma outra compreensão de como aquele padrão está sendo repetido. Ou de como aquele padrão é compreendido. Então isso vai tendo um grau de complexidade que é alto mesmo. Mas enfim, eu tenho a impressão que todas essas técnicas, a gente fala delas, a gente, né, tem uma noção do que é, mas pra gente saber mesmo, é você ir lá e ter a experiência.